Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Uma vez, durante uma pregação, ele disse: a Bíblia não precisa ser defendida mais do que um leão precisa ser defendido. Tudo o que precisamos fazer é deixá-lo fora de sua gaiola e ele vai se defender sozinho. Assim é a palavra de Deus. Como nós nos comprometemos a levar as Escrituras a sério, estudá-la diligentemente, deixando a sua verdade brotar naturalmente, estamos confiantes de que a Bíblia é o livro de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Uma das evidências de que Deus está por trás de seu livro é como a palavra de Deus tem sido preservada para nós até os dias de hoje, de uma forma que é completa e confiável. Nossa fé na preservação da Bíblia deve ser baseada na promessa de Deus de que Ele vela por sua palavra. Ele demonstrou ao longo da história que Ele cumpre suas promessas e continuará a fazê-lo. Vamos explorar um pouco mais sobre como a palavra de Deus foi preservada. A Bíblia é um livro extremamente interessante. Sua escrituração abarca um período de aproximadamente 1.600 anos, desde o primeiro até o último livro. Provavelmente o livro mais antigo da Bíblia foi escrito em torno de 1450 a.C., e o último livro do Antigo Testamento a ser escrito provavelmente foi o livro de Malaquias, que foi escrito em algum lugar por volta do ano 400 a.C. Durante esses 1000 anos, esses documentos tiveram que ser copiados repetidamente para preservar o seu conteúdo. Como foi essa cópia feita para garantir a precisão? Os céticos assumiram que, dada a grande quantidade de tempo entre o documento original e a cópia mais antiga, deve haver centenas, se não milhares de erros no texto do Antigo Testamento. Não sabemos o processo exato durante o período do Velho Testamento para se preservar as Escrituras. No entanto, é importante compreender que os métodos de reproduzir a Bíblia eram surpreendentes em sua precisão. Normalmente, as pessoas de bom senso apreciam o tremendo esforço de copiar a Bíblia à mão durante 2.500 anos antes da invenção da imprensa do tipo móvel de Gutenberg. Antes de discutir a possibilidade de erro, precisamos entender o ofício de copista ou escriba. A palavra hebraica para escriba é sofer, cujo significado raiz é contar. E o que eles contavam? Sabemos que ao redor do século VII, alguns escribas chamados massoretas tiveram que copiar as páginas originais com tanta exatidão que o número de palavras em uma página não poderia ser alterado. Se a página original tivesse 324 palavras, por exemplo, então a página a ser copiada tinha que ter as mesmas 324 palavras. Cada linha em uma nova página tinha que ser exatamente a mesma que a linha na página antiga. Se a primeira linha na página original tinha 11 palavras, a primeira linha na página cópia tinha que ter 11 palavras. Depois que uma página fosse copiada, o número das letras nessa página era contado e comparado com o original. Então, outro escriba verificava para ver se todas as letras estavam na cópia. A cópia devia ser um retrato tão fiel quanto uma fotocópia. Os escribas não tinham permissão para copiar sentença ou mesmo palavra por palavra. Eles tinham que copiar letra por letra. Depois de uma página ter sido copiada e verificada por outra pessoa, ainda uma terceira pessoa verificava para ver se todas as palavras estavam na página. Então, quando o livro inteiro estava terminado, outro escriba, então um quarto elemento, contava as frases. E quão precisos eram eles ao copiar os livros do Antigo Testamento? Até cerca de 70 anos atrás, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento vieram de um período de cerca de 1000 anos depois de Cristo, ou um pouquinho mais.
Estes foram chamados de texto massorético. Eles eram o produto de um grupo de estudiosos judeus conhecidos como os massoretas. Eles assumiram a responsabilidade de assegurar que os livros do Antigo Testamento fossem preservados para as gerações futuras. Mas quão preciso era o texto massorético? Muitos estudiosos suspeitaram que muitos erros haviam ocorrido no processo da cópia. Muitas pessoas acreditavam assim, até que em 1947 um menino que estava cuidando das cabras de seu pai jogou uma pedra dentro de uma caverna. Essa pedra atingiu diversos vasos de cerâmica, cerca de 37 frascos a partir do testemunho do pastor beduíno. E naqueles frascos havia pergaminhos, rolos feitos de pergaminho. Nos rolos estavam escritas cópias da Bíblia. Esses rolos ficaram conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto ou os rolos do Mar Morto. Esses fragmentos bem preservados de texto hebraico datam do ano 100 a.C. Eles incluem muitas porções da Bíblia, incluindo alguns livros completos. Seu valor para a credibilidade da nossa Bíblia é surpreendente, e há um acordo virtual entre esses textos hebraicos e os datados de 1000 anos depois. Isso prova a precisão com que os escribas copiaram durante todos esses anos. Exemplo de Isaías, por exemplo, nos pergaminhos do Mar Morto. Através de todos os anos, de todas as cópias, o texto de Isaías permaneceu praticamente idêntico. A evidência mostra que o nosso Antigo Testamento hoje é o reflexo extremamente preciso dos manuscritos originais. Amados, podemos estar confiantes de que a Bíblia que temos em nossas mãos é o livro de Deus. Devemos apelar às Escrituras como nossa única fonte infalível da vontade de Deus. Devemos estudá-la diligentemente, obedecer aos seus preceitos e ensinar aos outros a fazerem o mesmo. Este deveria ser o nosso compromisso pessoal. Se esta não foi a sua atitude em relação à Bíblia até agora, peço-lhe que comece agora a estudar e a obedecer. A mensagem de Deus é a mensagem de amor que está disponível para você e para a sua família. Abrace as Escrituras para a sua vida diária. Então, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, pois o Senhor vela pela palavra. Nós temos convicção de que a Bíblia que estamos lendo hoje é a tua palavra, verdadeira, a mesma escrita pelos santos profetas e apóstolos. Permita em tua bondade que o nosso coração se apaixone pela tua palavra cada vez mais. Oramos em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, até a próxima semana e lembre-se, não há nada como o livro de Deus, que é o guia seguro, escrito para mostrar o caminho da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E não se esqueça que a vida se torna cada dia mais deslumbrante e bela, à medida que nos aproximamos de Jesus e nos tornamos um com Ele pela oração e pelo estudo da palavra.